Olá, quero desejar bom dia para todo mundo que já está aqui na nossa página, um bom dia especial ao Guilherme Boulos, que a gente tentou fazer essa conversa ontem, Guilherme, muito aguardada pela nossa militância, enfim, por quem acompanha a nossa página, mas tivemos um problema técnico, então o Guilherme se dispôs a conversar hoje com a gente, então queria agradecer ao Guilherme, meu amigo, Guilherme, que é o principal dirigente da Frente Povo Sem Medo, do MTST, foi candidato à presidência da República, é pré-candidato a prefeito de São Paulo. Para a gente é um prazer conversar aqui com o Guilherme, enfim, para comentar os assuntos da semana, para comentar, enfim, o pacote votado no Congresso Nacional e as políticas que o Bolsonaro vem adotando. Guilherme, a gente conversava ontem e a gente falava da importância da conquista desse auxílio quarentena de R$600 para a população de baixa renda, para os informais. A nossa defesa, enfim, era de um salário mínimo, né? Mas creio que foi uma vitória, uma conquista parcial. Você, pela Povo Sem Medo, a gente, pela Povo Sem Medo, nós participamos desse debate, né, na conversa e no ajuste dessa proposta com a bancada de oposição na Câmara dos Deputados, os deputados do PSOL, do PT, do PCdoB, os deputados da oposição de esquerda que fizeram um embate para colocar no pacote do governo esse auxílio de R$600. Queria que você comentasse essa vitória, depois de 4, 5 anos do Congresso Nacional, que só votou coisas contra o trabalhador, pela primeira vez conseguimos emplacar uma medida importante. Eu queria que você comentasse isso e uma medida, porque agora esse pacote vai para o Senado, e ontem eu inclusive conversava com alguns companheiros lá do Senado para que garantir que esse auxílio não seja restrito a quem está no cadastro único do governo, porque você mesmo dizia, muitas famílias que têm necessidades, que não cumprem aquela renda familiar de 3 salários mínimos, não está no cadastro único. Então a nossa labuta agora, a nossa batalha vai para estender esse auxílio para toda a população que necessita e que não esteja no cadastro único. Queria que você comentasse essas duas medidas e dar um bom dia para você, mais uma vez, agradecer a tua participação aqui conosco. Primeiro, bom dia, Índio. Prazer enorme falar contigo, meu irmão. Nos conhecemos aí de longas batalhas, juntos, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores, na Frente Povo Sem Medo, nas mesmas trincheiras, lutando pelas causas justas do nosso povo. Te parabenizar por essa iniciativa de diariamente estar promovendo um debate através das redes sociais. No momento em que o nosso contato social direto ele está impedido de maneira justa por razões sanitárias pela quarentena, o espaço que a gente precisa utilizar é esse espaço virtual, cada vez mais, até para se contrapor às mentiras, às fake news que o bolsonarismo tem utilizado. Uma delas, inclusive, foi em relação à renda básica aprovada na Câmara, como você bem lembrou, por pressão da sociedade e por um trabalho árduo da oposição. O Bolsonaro, alguns dias antes, tinha apresentado uma proposta infame, ridícula, de R$200 de auxílio emergencial para famílias de baixa renda, para trabalhadores informais, na verdade, se restringia a isso. O que é um escárnio. Com R$200 hoje não se paga as contas, né? Sem falar o aluguel, sem falar o remédio, sem falar botar comida na mesa, escárnio completo. E nós viemos trabalhando com uma proposta de defender uma renda básica de um salário mínimo. Nós não conseguimos chegar integralmente à nossa proposta, mas ter chegado a R$600 como base, podendo chegar a 1.200, dependendo da renda familiar, tendo mais de uma pessoa na família que se enquadra no critério de vulnerabilidade, foi uma vitória importantíssima. Ainda mais, como você lembrou bem, vindo de uma Câmara, de um Congresso Nacional, que no último período só tem atacado o direito dos trabalhadores. Agora, foi uma vitória ainda parcial, e que a gente precisa, agora, no Senado, no momento de regulamentação, preencher algumas lacunas. Uma delas tem a ver com o cadastro único. Porque o que diz a lei que foi aprovada na Câmara? Que vai pagar um auxílio de R$600, podendo chegar a 1.200,
para trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, a MEI, e para os trabalhadores que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos ou renda individual de até meio salário mínimo, alternativamente. Mas para que essas pessoas possam entrar, elas têm que estar cadastradas no CadÚnico, que é o Cadastro Unitário de Programas Sociais do Governo Federal, que é feito nos CRAs, nos Centros de Assistência Social de cada município. Elas precisariam estar cadastradas até 20 de março. Qual é o problema? E aí está a cilada, Índio. Muita gente pobre, miserável, né, que trabalha de dia para comprar o jantar, que está com renda zero, que está desempregada, não está cadastrada no CadÚnico. Nós presenciamos isso, inclusive, nos empreendimentos, nos projetos de moradia popular do MTST, quando para entrar no Minha Casa Minha Vida, as pessoas tinham que estar no CadÚnico. Muitos desempregados. E nós tivemos que fazer um mutirão de cadastramento no CadÚnico, porque a enorme maioria dos beneficiários das moradias não estava cadastrado. Então, isso é meio que um sinal da situação de boa parte do povo brasileiro. Quem está no Bolsa Família, por exemplo, automaticamente está no CadÚnico. Mas os trabalhadores informais do Brasil são 4 vezes o número dos beneficiários do Bolsa Família. Então, nós temos uma lacuna, um problema a ser resolvido aí para a implementação, que, se não for resolvido, pode excluir, por uma questão técnica, de um critério cadastral, pode excluir dezenas de milhões de brasileiros que necessitariam ter esse benefício da renda básica. E mencionar também, Joe, que esse é um passo. Nós precisamos tomar outras medidas. A renda básica é um passo. Mas isso precisa vir junto com garantia do emprego e proibição das demissões para os trabalhadores formais. Porque senão você vai abrir uma porta enorme de entrada na miséria para trabalhadores que hoje têm uma renda fixa. Vários países do mundo fizeram isso. El Salvador fez isso, Venezuela fez isso. Para quem fica reclamando que a gente cita os países europeus, que teriam, em tese, melhores condições do que o Brasil para implementar isso. Os países europeus fizeram isso maciçamente, inclusive pagando parte dos salários. O Bolsonaro ontem apresentou uma medida, junto com o presidente do Banco Central, totalmente tímida e insuficiente, de reservar 40 bi para financiar, não é pagar parte dos salários de pequenas, médias e microempresas. Então nós temos que ter estabilidade no emprego. E outras medidas como anistia, suspensão da cobrança das contas de água, luz, gás e do aluguel para as famílias de baixa renda, como fez a França, por exemplo, medidas de proteção ao povo. O momento agora é de proteção à saúde pública, com quarentena, com isolamento social. É isso que dizem todos os infectologistas, é isso que diz a Organização Mundial da Saúde, só o Bolsonaro que diz que não. Mas, ao mesmo tempo, é momento de proteção social para os mais pobres, que são os maiores atingidos por essa crise. Não, muito bem, Guilherme. Eu acho aqui, como a medida agora vai votar no Senado Federal, acho que nós temos que ter uma ação bastante coordenada já na segunda-feira. Eu comecei isso ontem, conversando com algumas pessoas, mas acho que a gente poderia conversar isso com a bancada de oposição no Senado para amarrar bem como esse valor, esse auxílio será pago lá na ponta. Creio que uma autodeclaração, enfim, existem mecanismos de comprovação de que aquela família não atinge 3 salários mínimos mensais. Acho que essa é uma questão. Tem o CadÚnico, como você disse, tem o cadastro do CRAS, que é da assistência social também, para uma parcela, que não era do Bolsa Família, mas para acessar outros benefícios, como auxílio-doença, por exemplo, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão adoecidas. Mas existem mecanismos, às vezes a declaração que dá lá na escola dos filhos, que não tem, enfim, da renda. Acho que nós temos que amarrar de todas as formas para que o auxílio de R$600 e R$2.200 para as mulheres, né, para as mulheres que têm filhos e comandam as suas famílias, que recebam esse auxílio, que é importante num momento como esse. Queria que você já citou aí outras medidas que são importantes, né, a questão da água, da energia elétrica, do gás,
mas você, como dirigente do MTST, assim, o principal movimento social, particularmente na questão da moradia no Brasil, eu queria que você falou aí da importância dos aluguéis. Né? Acho que tem, sei lá, nós temos que ver uma política, porque às vezes é o aluguel de uma senhorinha que tem um quartinho, né, que compõe, mas não é a realidade da maioria, né? A realidade enfim, nós temos grandes incorporadoras e nós temos pessoas que são proprietárias de centenas de imóveis. Então, e não dá para permitir que o aluguel, a pessoa que está, seja na informalidade, seja empregado, mas nesse aperto que está agora do coronavírus, para ter uma política para enfrentar o valor dos aluguéis, né? Eu queria que você comentasse mais, você que é um especialista nessa questão, como é que a gente pode tratar a questão dos aluguéis, que a população fez um contrato e nesse momento está com dificuldade de honrar essa prestação. Tem o problema dos aluguéis, tem o problema do financiamento imobiliário também, que tem bastante gente que está com dificuldade, o governo está dizendo que não recebe agora e joga essa prestação, a prestação lá na frente ao final. Queria que você comentasse essas medidas para a gente voltar aqui, para a gente falar da luta que a gente tem que fazer contra o Bolsonaro, porque acho que o Bolsonaro hoje é o principal entrave para a gente enfrentar, para o Brasil enfrentar a crise sanitária, a pandemia, mas também a crise social, econômica e política, que de alguma forma já estava instalada no nosso país, como você bem sabe, vem nos alertando nesse último período. Queria que você comentasse. Vamos lá, Índio. Primeiro, o Bolsonaro deixou de ser apenas um problema político no Brasil. Ele se tornou um problema sanitário, um problema de saúde pública. Né? Ele desinforma, ele é um elemento de propagação da doença, da pandemia, do coronavírus no Brasil. Então, se já não existia, do nosso ponto de vista, condições para o Bolsonaro liderar o país, dirigir o país, ele nunca liderou o país, ele agora perdeu qualquer possibilidade, condição política de permanecer à frente do governo. É por isso que nós defendemos que parte da saída para a crise de saúde pública que o Brasil está vivendo passa pela saída do Bolsonaro. Né? Ele é um elemento de instabilidade e que dificulta uma atuação coordenada do governo federal para resolver a crise de saúde pública que a gente está vivendo. Mas, enfim, vamos ao tema dos aluguéis e da moradia. Eu acho que a primeira questão, Índio, outros países do mundo tomaram essa definição e aqui no Brasil, inclusive, é uma recomendação do Ministério Público Federal. O MPF mandou isso para o Conselho Nacional de Justiça, que é proibir despejos e reintegrações de posse durante esse período. E quando nós estamos falando em despejo, não é só o despejo coletivo de uma comunidade inteira que vai lá, a polícia faz reintegração. Nós estamos falando também dos despejos individuais, de pessoas que não conseguem pagar aluguel, devem 2 meses, 3 meses e acabam sendo despejadas por razões contratuais. Durante esse período da crise, né, é descabido que aconteça qualquer reintegração de posse. Essa é uma medida de proteção básica. Até porque a orientação de saúde pública é quarentena, fiquem em casa. E quem não tem casa? Como é que você vai tirar as pessoas das suas casas, remover as pessoas das suas casas, mesmo que sejam casas alugadas? Né? Eu tive essa semana, Índio, lá com o padre Júlio Lancelotti, no centro de São Paulo, na região da Moca, onde ele tem um trabalho extraordinário com a população de rua, e é, assim, desalentador, é um negócio, assim, indignante. Você vê centenas de pessoas amontoadas nas ruas, sem qualquer tipo de política de acolhimento, jogadas, né, sem qualquer oportunidade de se defender de maneira eficaz da doença. Então, o tema da moradia, nesse caso, se torna também um tema de saúde pública. Isso em relação aos despejos, mas também em relação aos aluguéis. Você diferenciou muito bem. Uma coisa é o cara que está lá na comunidade, que tem um cômodo em cima, que tem um cômodo nos fundos e aluga esse cômodo para uma outra pessoa que está precisando. Isso é uma coisa. E esse cara, às vezes, até tem a renda do aluguel, também é o que ele usa para poder comer. Esse é um caso. Outro caso são as redes de especulação imobiliária, de grandes imobiliárias, de fundos imobiliários, de incorporadoras, que alugam centenas e milhares de imóveis, né, nas grandes cidades brasileiras.
Essa turma, se ficar 3 meses sem receber aluguel, não vai faltar nada para eles. Entendeu? É aí que tem que ter a suspensão do pagamento dos aluguéis, assim como a suspensão do pagamento dos financiamentos imobiliários, que, em geral, são feitos pela Caixa Econômica Federal, que é responsável de longe pela enorme maioria dos financiamentos imobiliários no Brasil. Então, basta uma decisão de governo para poder suspender a cobrança dos financiamentos nesse período. E não adianta suspender a cobrança por 3 meses e jogar depois desses 3 meses no mês seguinte, porque aí você só vai adiar o problema para o trabalhador, né? Só vai adiar o problema para quem está pagando. Então, esses 3 meses têm que ser diluídos ao longo de todo o contrato, né? Então, essa é uma medida também muito necessária. Agora, em relação ao tema da moradia, Índio, eu acho que tem um outro ponto que pouca gente se atentou. Mas a política que o Bolsonaro tem defendido de uma maneira, diria, com um terraplanismo epidemiológico, que é a história do isolamento vertical, que nós vimos o resultado trágico que teve na Itália. O que é o isolamento vertical que o Bolsonaro defende? É você fazer quarentena apenas dos idosos, das pessoas que estão em grupos de risco, ou seja, imunodeficientes, idosos, e o resto da população vive normalmente, trabalha normalmente e vai para a rua. Agora, o isolamento vertical, para além de não ser recomendado pela OMS, de ter resultados desastrosos, ele no Brasil seria impraticável por uma questão de moradia. Como é que você vai isolar os idosos, gente? Sobretudo os idosos pobres, que vivem na mesma casa, que vivem muitas vezes no mesmo cômodo que o resto da família. O que você vai fazer? Vai criar um campo de concentração para idoso? Qual que é a ideia dele de isolar idosos? Não existe condição prática para isso, até pelo déficit habitacional brasileiro, por concentração de pessoas nas mesmas casas, no mesmo cômodo, adensamento excessivo de moradias, coabitação, pessoas morando de favor e, sobretudo, idosos, morando na casa dos filhos. Não tem nenhuma condição prática de você promover um isolamento apenas dos idosos no Brasil pela situação de moradia nos grandes centros urbanos. Não, muito bem, Guilherme. Eu queria aproveitar aqui, nós estamos com vários, mandar um abraço aqui para quem já está acompanhando a gente aqui, Alcione, a Cláudia Lima, o Wagner Cabanal, que é bancário aí da Zona Sul, o Dal Almeida, Valdeci Brandão, Alexandre Caso, Marcilon, lá de Valparaíso de Goiás, José das Couves, Paulo Henrique Santos, Sérgio Augusto Sobrinho. Sérgio é do Conselho Municipal de Saúde, é bancário, enfim. Estamos aqui, o nosso pessoal da questão indígena também. Você esteve lá no Jaraguá, nos encontramos lá no Jaraguá. Zenilde, Ana Leal, Ricardo Sarava, Big, sempre Big aí. Abração pro Big. Mandar um abraço. Graziela, Kel, enfim, a Shirley, Marcelo, Márcia Santos, Jorge Luiz Mangolini. É possível cadastrar no cadastro único por internet, eu tenho que ir lá? O que está dizendo aí, Jorge Luiz, é que precisa procurar o responsável pelo cadastro único na sua cidade. Então, mas claro que ainda vai votar no Senado, mas é importante saber na sua cidade quem que é responsável pelo cadastro único. Toninho de Jesus aí como é que é? De Embu das Artes, nosso amigo. Daniela, Zenilda, Maria Luciene, Camila Ribeiro lá de Campinas, Rufo, Cacá, enfim, Jusilene, Edu Ramos, Maicon, depois a gente falar mais, bastante gente aqui nos acompanhando. Guilherme, você é uma pessoa, enfim, que é uma referência para todos nós, para vários de nós. Quando a gente anunciou aqui que a gente ia ouvir você ontem, a turma falou, que ruim, ficamos aqui até 10h30 esperando, mas o Guilherme colocou à disposição para conversar hoje aqui com a gente. Guilherme, você dizia, eu acho que isso é muito importante, porque essa propaganda que o governo fez, inclusive com vídeos, patrocinado pelo governo federal, para dizer que o país não pode parar e para mandar as pessoas circularem na rua e ficar, enfim, levando o vírus de um lugar para o outro, né, que é uma irresponsabilidade. Como você disse, isso foi adotado
em outros lugares. Nós entrevistamos aqui, no domingo passado, uma brasileira que mora na Itália, enfim, já há um tempo, lá, a Cidinha, e a Cidinha conversou com a gente e nos contou muito bem. Ela é historiadora, está fazendo doutorado lá na Itália, e ela nos contou do risco desse processo que a Itália viveu de fazer esse confinamento, digamos, aos poucos, né? Parava uma parte, aquela coisa, a orientação do governo central a algumas regiões, algumas províncias têm autonomia e faziam o que queria, e não houve um confinamento, uma quarentena geral, como a gente tem defendido aqui, né? E para isolar a população e impedir que a propagação seja numa velocidade tal que vai colapsar o sistema de saúde, enfim. E o Bolsonaro insiste nessa campanha genocida dele, uma campanha assassina, né? Nos parece que ele quer depois dizer, bom, se morreu muita gente, ele vai dizer, não valeu nada o confinamento. Se a gente, com o confinamento, com todas as políticas, né, e com todo o esforço que está sendo feito, se a gente conseguir reduzir o número de mortes, ele vai dizer, tá vendo, era uma gripezinha e tal. Eu acho que esse cenário está meio descartado, né? Que vai, enfim, o cenário é um cenário trágico, né? Mesmo que fosse uma vida, né? Mesmo que fosse 2 vidas, nós não podemos permitir que o lucro esteja acima da vida das pessoas. E é isso que o Bolsonaro quer fazer, quer garantir que o lucro das empresas, as grandes empresas, de uma parcela que não está conseguindo ganhar no mercado financeiro aquilo que ganharia em situações normais. Então, para garantir a lucratividade e turbinar a fortuna desses bilionários, ele coloca a vida da população em risco. Então, para a gente, está se construindo um consenso razoável, né, entre vários setores que segue a ciência, né, que aqui não tem nenhum elemento político em tese, né, é uma orientação da ciência, orientação da área médica. Então, acho que nós já vínhamos numa situação em que o Bolsonaro já tinha demonstrado que tem um projeto de destruição nacional, né, de destruição dos direitos do povo, enganou uma parcela, e mesmo a parcela que ainda está com ele, uma parcela que está enganada, porque ele não é antissistema coisa nenhuma, você muito bem lembra disso, né, foi um deputadozinho por 30 anos, do esgoto da política no Brasil, mas eu acho que a partir da pandemia e do que está em curso no Brasil, os panelaços que a gente vem estimulando e também, acho que está na hora, e você tem defendido isso, de apertar um pouco e colocar a campanha aí para substituição do Bolsonaro, né? Nós não podemos fazer manifestação de rua, né? Enfim, a Frente Povo Sem Medo não pode chamar as manifestações de rua, o MTST não pode, ia fazer inclusive encontro esses dias, né? Agora não pode fazer isso porque não pode ter aglomeração, mas nós temos que constituir essa rede de solidariedade e uma rede, enfim, porque a política agora está na virtual, mas desenvolver, enfim, defender a interrupção do mandato do Bolsonaro e, na minha opinião, novas eleições, mas queria que você comentasse isso, a luta contra o Bolsonaro e a luta para a gente substituir esse governo que já vinha desmontando o país, desmontando o Estado, e agora ele se tornou um risco, né, à sobrevivência da população brasileira. O mundo inteiro está contra o Bolsonaro, né? Eu acho que é o momento também da gente colocar isso, queria que você comentasse isso, e por onde passa a luta política no Brasil contra o Bolsonaro. Olha, Índio, nós precisamos partir do fato de que o Bolsonaro não tem nenhuma capacidade de governar o Brasil e de liderar o Brasil no momento de uma crise humanitária tão grave como nós estamos vivendo. É claro, a crise não é do Bolsonaro, a crise é a crise mundial, a pandemia é no mundo todo. Agora, o Bolsonaro age na contramão de quase todos os governantes, inclusive governantes de direita, até de extrema direita como ele. O Trump anunciou um pacote nos Estados Unidos de 850 bilhões de dólares para a salvação das pessoas. Uma parte delas é uma renda básica para todo cidadão norte-americano. O Boris Johnson, de extrema direita, anunciou um outro pacote de 250 bi e está pagando 80% do salário dos trabalhadores dos setores afetados pela crise.
Então, veja, enquanto isso, o Bolsonaro aqui, além de ser um propagador da pandemia, alguém que contraria as orientações de saúde pública e manda irresponsavelmente as pessoas para a rua, ele quis aprovar no começo dessa semana a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses sem pagamento de salário. A maior parte das medidas que ele anuncia são contra os trabalhadores, é para salvar banco, é para salvar grande empresário. E mesmo essa postura dele, não vamos nos iludir, não é apenas uma guerra ideológica, uma guerra de versões. O Bolsonaro está defendendo que as pessoas todas saiam para a rua para ir trabalhar porque ele está atendendo o interesse do dono da Madeiro, lá do restaurante. Ele está atendendo o interesse do velho da van. Ele está atendendo o interesse dos grandes empresários que estão em torno dele, né? Que tem a concepção de que pode morrer 5 mil, 7 mil, como disse aquele escroque, né? E o que importa quando ele fala a economia não parar, o que ele está dizendo é o lucro dele não parar de entrar. Então, é esse tipo de interesse que o Bolsonaro está atendendo contra a população brasileira. Ele comete um crime humanitário, um crime de lesa pátria. É mais do que um crime de responsabilidade, né? Por isso, eu tenho ouvido muita gente dizer, mas não é hora de falar disso, nós estamos no meio de uma crise sanitária, deixa passar e depois a gente resolve. Olha, gente, o Bolsonaro, nesse momento, ele é um causador de mortes. A política dele, inclusive, pode levar a uma tragédia em proporções de centenas de milhares de mortes no Brasil, se ela for seguida. Então, o momento, inclusive, para evitar uma tragédia maior é justamente esse. Então, eu estou entre aqueles que acreditam que o Bolsonaro não tem a menor condição de continuar a presidência da República. Se tivesse um pingo de dignidade, renunciaria. A renúncia dele seria o caminho mais rápido e menos doloroso para o país, para poder lidar de uma maneira minimamente racional com essa crise. Veja que nós não estamos falando aqui de esquerda, direita, governos de direita estão tomando medidas de acordo com a OMS, o que não é o caso dele. Agora, quais são os caminhos para isso, né? Eu acho que existem vários caminhos possíveis. Um deles, evidentemente, é um processo de impeachment. Só que nós sabemos que também o impeachment demora meses, né? O outro é a gente pressionar o Tribunal Superior Eleitoral, que, do meu ponto de vista, seria a melhor saída para o Brasil, para que julgue os processos que existem de crime eleitoral do Bolsonaro, com fartas provas de fraude que ele cometeu nas eleições, que a CPMI da fake news reforçou e mostrou, né? Tem que ser julgado. Por que o TSE não julga isso? E o que diz a Constituição brasileira é que, comprovado o crime eleitoral, é cassação da chapa, sai o Bolsonaro e sai o Mourão, e novas eleições em 90 dias, ou no prazo que as condições sanitárias nos permitam. O caminho seria esse. Veja, nós não estamos aqui criando uma coisa mirabolante. Você tem, só nos disparos ilegais de WhatsApp, com fake news, que o Bolsonaro fez nas eleições, que hoje estão mais do que comprovados, quando pegaram as empresas, com as reportagens da Patrícia Campos Mello, que tem recibo, por isso que o bolsonarismo bateu tanto nela, que tem recibo ali do que foi feito, as empresas que pagaram, só ali, Índio, tem 3 crimes eleitorais. Financiamento empresarial de campanha, que é proibido. Caixa 2, porque isso não foi declarado na campanha dele. E terceiro, violação das regras de uso de rede social por disparos em massa, sem autorização e mandando fake news. Isso é motivo mais que suficiente. Agora, qualquer que seja a saída em relação à crise, o que eu acredito é que ela precisa ser resultado e parte de uma construção unitária do campo da oposição. Não dá para a gente ter saídas que sejam só para demarcar, saídas para a gente só fazer barulho dentro do campo da esquerda ou disputas menores. Eu acho que isso é pequeno para o tamanho da crise. Nós temos que ter saídas que sejam, de algum modo, suprapartidárias do campo da oposição, que envolvam entidades da sociedade civil, a ABI, que tem tido um posicionamento, a Associação Brasileira de Imprensa, muito forte e contundente, tenta envolver a OAB, tenta envolver setores da igreja, né, centrais sindicais, movimentos sociais, grandes juristas. Eu acho que esse é o caminho, né, com uma ação unitária no processo de impeachment, no TSE, onde quer que seja, mas que fale mais amplamente para a sociedade e tenha força política para fazer andar. Né? Nós não podemos, num momento como esse, de tamanha gravidade, centrar as nossas iniciativas políticas
em disputas menores no campo da esquerda. Eu acho que a iniciativa tem que estar associada para derrubar de fato o Bolsonaro e para ter força com a construção de um amplo leque e de um campo o mais amplo possível que esteja disposto hoje a derrubar o Bolsonaro. Não, muito bem. Lembrando aqui, Guilherme, que você já até respondeu aqui questionamentos levantados aqui pela página Questão Indígena. O Jorge Luiz, lá de Santos, também perguntou exatamente com relação à substituição do vice. O Antônio Sérgio Farias perguntou por que as esquerdas não se unem? Há meses deveriam ter feito uma forte coalizão, teríamos avançado. Sim, você falou aí da importância da unidade da esquerda. O João Medeiros, uma pergunta, você acredita que esse cara pode fazer alguma medida para quem recebe somente 3 parcelas do seguro-desemprego, receber algum auxílio provando o fim? Essa é uma questão, nós estamos levantando, as centrais têm uma negociação, inclusive com o Rodrigo Maia, para extensão do seguro-desemprego. Nos Estados Unidos, estendeu até 10 meses o seguro-desemprego. Né? Essa semana foi uma semana recorde de pedido de desemprego no Brasil, nos Estados Unidos. Nós acreditamos, e essa é a batalha que nós vamos fazer, para colocar também a extensão do seguro-desemprego, né, para quem perdeu o emprego nos últimos meses, estava terminando as parcelas, ele não vai nem se encaixar na regra dos R$600, não vai ter a garantia de emprego. Então nós temos que ter políticas para isso. Né? Temos que ter política para não redução do salário, como o Guilherme lembrou, seja no setor privado, seja no setor público. Guilherme, lembrando aqui também, mandar um abraço aqui, várias pessoas que entraram, Marcos Cruz, o Silvio Cabral, aí de Cotia, nosso amigo também, Fátima Santiago, Nilza Pereira, dirigente dos Químicos Unificados, enfim, Cacá, Ticiane, Roberto Paraíba, deve ser o nosso presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui, Marcos Luiz, Marcos Cruz, Alessandro Hipólito, Edson Santos, enfim, Ticiane, Osmar Negreiros, bastante gente, Débora Camilo, lá da Baixada Santista, quem mais? A Fabiana, muita gente aqui falando da importância de, enfim, apertar o Bolsonaro. Antônio Sérgio Farias, que fala aí da unidade da esquerda, João Medeiros, Ana Cláudia, Carmen Sueli, enfim, e a Tatiana Souza, que manda lá do Ceará, viu? A Tatiana está nos acompanhando lá do Ceará, enfim, dizendo que tem acompanhado aqui as nossas lives. Tatiana também conhece o Guilherme, enfim. Mas, então, Guilherme, eu acho que é muito importante isso que você falou sobre como é que nós vamos fazer o enfrentamento ao Bolsonaro. Bem, concordo com você, a importância do campo progressista, né, do campo de esquerda. Claro que tem ainda pessoas com dúvida disso aqui, daquilo ali, mas acho que a gente está construindo aí um caminho unitário, essa coisa do fora Bolsonaro, enfim, tem, né, já conseguido, creio que um pouco menos de tempo aí, nós vamos estar todo mundo nessa linha. Agora, o desdobramento disso, acho que você foi muito certo, né? Para que a gente tenha uma saída progressista, né, tem que ter a unidade de todo mundo, porque senão a gente, com uma iniciativa aqui ou outra, não é o caminho, né? Então, mas queria te agradecer de novo, nós estamos aqui há 40 minutos, agradecer muito, Guilherme, lembrando que a gente acompanha aí tuas redes, você é uma pessoa que, enfim, além da sua referência nacional, enfim, você viajou o país nos últimos anos, tem discutido, enfim, eu te encontrei, a gente é amigo, fez muita reunião aqui, mas no último período a gente se encontrava em aeroporto, né, porque também, por dever de ofício, e nunca, nem você, nem eu era turismo, né, era compromissos políticos, a gente, enfim, caminhou, e você, claro, andou mais, e bem requisitado, que é importante, que você consegue levar uma mensagem, um projeto coletivo que a gente está discutindo, mas também uma mensagem de esperança, né, da possibilidade de constituir uma liderança nacional jovem e que vai, no próximo período, aí, nos ajudar
a levar o Brasil para uma realidade justa, igualitária, democrática, onde a gente possa propiciar ao nosso povo dignidade humana, enfim, e propiciar a liberdade e a felicidade que o nosso povo merece. Quero te agradecer bastante, dizer que nós vamos seguir aí, acho que a Povo Sem Medo, juntamente com os demais movimentos, Frente Brasil Popular, as bancadas, está elaborando um projeto aí, né, para apresentar para o conjunto da população. Acho que a linha é essa, enfim, primeiro, a quarentena geral, né, não facilitar a propagação do vírus, não cair na esparrela do Bolsonaro, e ter políticas de proteção para quem está na informalidade, para quem já estava no desemprego, não permitir demissões no momento, né? Você disse aí, tem estados, países que estão socorrendo as pequenas empresas, há mecanismos de política monetária, de política fiscal, que podem fazer isso, né? É possível fazer isso. Está caindo por terra os dogmas neoliberais, né? Eu dei muita risada ontem, Guilherme, eu ri muito na fala, assistindo o Jornal Nacional defendendo as políticas do Roosevelt, né? O New Deal, o próprio João Dória, enfim, mas não vamos nem brigar com eles nesse momento, né? Mas que é engraçado né? Que a gente vem falando aqui da importância do Estado e que esse negócio de que não tem dinheiro para ter políticas públicas é discurso, né? Dinheiro tem e precisa sair, principalmente nesse momento de pandemia. Mas agradecer muito a tua presença aqui, essa conversa, dizer que a gente está junto aí nas batalhas, pode contar conosco em todas as batalhas, e deixar aí para você dar uma mensagem final aí, um recado final a quem nos segue, pedir para todo mundo compartilhar, entrar nas redes do Guilherme, enfim, compartilhar, curtir, nas nossas também, as nossas são bem mais tímidas que a tua, Guilherme. Você, enfim, já vem trabalhando as redes sociais, é uma referência nacional, então também pedir para a nossa turma aí interagir com as nossas redes, para que essas informações cheguem a mais gente, né? E agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui, acompanhou, é muito importante. Na segunda-feira a gente vai conversar com a Andréia de Jesus, que é uma deputada estadual, uma mulher negra da periferia, né, do pé do barro, que já foi empregada doméstica, já fez, e hoje é deputada estadual. Nós vamos conversar com ela sobre as populações mais vulneráveis. Então, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente já avisa toda a turma aqui. E agradecer, Guilherme, passar para você, deixar um recado, uma mensagem de esperança e de luta, porque é isso que você tem feito muito bem e nos anima a seguir lutando. Obrigado. Obrigado, Índio. Valeu, meu irmão, por esse diálogo nosso. Parabéns pelo trabalho que tem feito, não só à frente da Intersindical, na Frente Povo Sem Medo. Ficou praticamente aí dormindo em Brasília, literalmente, durante semanas, em relação às MPs, às medidas de ataque aos trabalhadores que estavam no Congresso, que seguem no Congresso Nacional. Importante a tua participação também nessa articulação agora da votação da renda básica no Senado, pela relação que construiu lá com o grupo da oposição de senadores, para que a gente consiga melhorar mais essa conquista, essa vitória importante que a gente teve. E te parabenizar também pelo canal, pela atuação nas redes. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que fazer esse contraponto. O Bolsonaro tem crescido muito nas redes sociais, espalhando fake news, espalhando mentira, com milícia digital. A gente não tem nem quer ter uma milícia que atua de maneira criminosa no submundo da rede social e tampouco espalhar fake news. Mas nós temos que saber utilizar as redes para dialogar com um público cada vez maior, e acho que você tem feito isso de maneira ímpar no movimento sindical brasileiro, que está construindo, ainda está engatinhando nessa tradição. Você tem sido um destaque nesse sentido. E dizer, Índio, que eu acho que a grande palavra de ordem nesse momento se chama solidariedade. É colocar a vida das pessoas acima do lucro, dos banqueiros, dos grandes empresários. É isso que está em jogo nesse momento. Talvez a tragédia seja uma oportunidade para a sociedade olhar para si mesma, para a gente olhar para os caminhos que nós tomamos enquanto sociedade, para as escolhas que nós tivemos enquanto sociedade,
e enfrentar o que nos trouxe até aqui, que é uma política que coloca o lucro acima da vida, é a política neoliberal, que destrói direitos, que destrói a capacidade de investimento público do Estado, que, como você bem falou, a crise também foi devastadora para esse tipo de política econômica. Quem há 3 semanas atrás estava falando em austeridade fiscal, no mundo todo agora está tendo que defender investimento público. Então, que isso fique como uma lição, né? A importância da vida das pessoas está acima também desse pretenso equilíbrio fiscal, que não é aplicado quando se trata de pagar juros exorbitantes para o mercado financeiro, tirando do orçamento público. Então, é momento da gente enfrentar o cada um por si, os valores individualistas que foram se tornando hegemônicos na nossa sociedade. E defender e praticar a solidariedade. Solidariedade como visão de mundo, solidariedade como política de Estado e solidariedade como exemplo que a gente possa dar nesse momento, também atuando nas periferias, também defendendo os mais vulneráveis diante dessa crise e colaborando para que as pessoas possam enfrentar esse momento tão duro. E enfrentemos isso juntos, né? Respeitando as medidas de saúde pública, as medidas sanitárias, mas ao mesmo tempo cobrando e exigindo saídas políticas que olhem para a maioria do nosso povo. Então, Índio, estamos juntos nessa caminhada, muita força, não vamos poder estar juntos presencialmente nesse momento, mas logo mais, eu não tenho dúvida, passando esse epicentro da crise, a gente vai ter a oportunidade de estar novamente dividindo as ruas para derrotar essas políticas contra o nosso povo e permitir novos avanços. Eu acho que, de algum modo, o coronavírus, com essa crise mundial que está relacionada a ele, permite colocar na pauta novos valores, permite colocar na pauta os direitos acima dos privilégios, a vida acima do lucro, e nós temos que levar essas bandeiras como nunca. Um grande abraço para você, um grande abraço para toda a turma aí que nos assistiu, que tem acompanhado suas lives, reforçar para quem nós compartilhamos isso também nas minhas redes, para quem está aí através das minhas redes, chega lá na página do Índio, dá uma curtida, dá um reforço, que é também uma voz essencial no movimento sindical brasileiro e na esquerda brasileira nesse momento. Abração, meu irmão. Obrigadão, Guilherme. Acho que é isso. Vamos permanecer em casa, vamos continuar defendendo a quarentena geral, vamos discutir que o Brasil precisa parar para deter a propagação do vírus e para proteger as vidas, né? E o Estado tem que ter, por obrigação, de socorrer as famílias mais vulneráveis, enfim, ter políticas públicas para a gente atravessar a crise sanitária sem entrar na barbarização das condições de vida do nosso povo, né? Mas muito obrigado aí, quero de novo agradecer a presença de todo mundo. Obrigado, Guilherme, obrigado por compartilhar aí nas redes também, dizer que é muito importante que as pessoas vão lá, curta a página, convide outros, para a gente ampliar o alcance da comunicação popular. Grande abraço, bom dia, boa semana aí, aproveite, Guilherme, aproveite com as suas filhas, com a sua companheira, aproveite aí também com os companheiros do movimento, todo mundo em casa, né? Um bom dia para todo mundo, um bom domingo, e na segunda-feira, às 10 horas da manhã, aqui com André de Jesus. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos que nos acompanharam pela rede aí. Foi um grande prazer falar com vocês, ainda que à distância. Bom dia aí, bom sábado. Cuidado com a feijoada.